Saudações, chamo-me Wismael Fumo, estudante do SIM para o curso de Contabilidade e Auditoria no período pós-laboral. Na presente apresentação, pretendo falar do quadro conceptual, dando a conhecer o conceito do quadro conceptual, isto é, explicar de forma sintetizada o que é um quadro conceptual, para que serve e também pretendo falar dos objetivos das demonstrações financeiras. Aqui irei dar a conhecer o objetivo de cada uma das demonstrações financeiras, desde o balanço, a demonstração de resultados, o fluxo de caixa e o mapa de variação de capital próprio. Em seguida, falarei dos utilizadores das demonstrações financeiras. Aqui poderemos ficar a saber quem são os utilizadores das demonstrações financeiras, qual é o objetivo desses utilizadores, qual é o objetivo que esses utilizadores têm com as demonstrações financeiras. Em seguida, falaremos também das características qualitativas das demonstrações financeiras. Sim, as demonstrações financeiras têm características qualitativas e nós aqui iremos deixar ficar cada uma delas. E em seguida, também iremos abordar quanto aos elementos das demonstrações financeiras e falaremos também do reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras, da mensuração dos elementos das demonstrações financeiras e, por fim, falaremos ou daremos a conhecer o conceito do capital e da manutenção do capital. Quadro conceptual. Importa referir que um quadro conceptual pode ser definido como uma estrutura básica ou suporte teórico da normalização contabilística. Isto é, quadro conceptual é usado para orientar na preparação, na elaboração e na interpretação das demonstrações financeiras, de um modo mais resumido. Todas as demonstrações financeiras devem ser feitas respeitando os procedimentos do quadro conceptual. Isto é, o quadro conceptual é um conjunto de etapas, é um conjunto de estrutura. Isto é, o quadro conceptual apresenta uma sequência, apresenta um roteiro, apresenta teorias fundamentais que devem ser respeitadas por um contabilista ou por um técnico de contas perante a realização ou elaboração das demonstrações financeiras. Objetivo das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras são um conjunto de mapas, que servem para apresentar a posição financeira da empresa, que servem para apresentar o desempenho da empresa. Assim sendo, as demonstrações financeiras têm como objetivo fornecer informações úteis para a tomada de decisões econômicas e financeiras, tanto para usuários internos assim como para externos. Isto é, caso um gestor queira fazer ou queira tomar decisões perante a sua empresa, a sua entidade ou sua organização, ele pode usar como suporte ou auxílio para a tomada dessas decisões as demonstrações financeiras, pois com base nas demonstrações financeiras ele saberá qual é a posição da empresa, qual é o estado atual da empresa, qual foi o progresso da empresa ao longo da sua existência e assim saberá como tomar as melhores decisões financeiras e econômicas para a empresa. Importa salientar que as demonstrações financeiras também fornecem uma visão clara sobre a posição financeira da entidade de um determinado momento, através do balanço. Isto é, isso inclui a relação entre ativo, passivo e o patrimônio líquido, ou se quisermos, a situação líquida, permitindo com que os utilizadores das demonstrações financeiras compreendam a capacidade da empresa de gerar recursos
e cumprir com as suas obrigações. Conforme dizia, um gestor quer tomar decisões face à sua empresa. Um gestor quer tomar decisões, quer alterar algumas políticas da empresa, pretende fazer incremento de um novo produto na empresa, pretende retirar um determinado produto da empresa. Então, as demonstrações financeiras, especificamente o balanço, pode ajudar a fornecer essa informação. Vejamos, um cliente, um fornecedor, um fornecedor quer saber qual é a capacidade de solvência, qual é a capacidade de liquidez que a empresa tem. Isto é, qual é a capacidade que a empresa tem de poder cumprir com as suas obrigações passivas. Assim sendo, as demonstrações financeiras, especificamente o balanço patrimonial, pode evidenciar de forma clara qual é a capacidade de liquidez da empresa. Olhando para as contas dos meios financeiros, falo da conta 1.1 caixa e a conta 1.2 bancos, ela demonstra a capacidade de liquidez imediata que a empresa dispõe. Em seguida, também temos a demonstração de resultados. A demonstração de resultados mostra o desempenho da empresa ao longo do período, detalhando as suas receitas, despesas, lucros ou prejuízos. Isso permite com que os investidores, os gestores, os analistas avaliem a rentabilidade e a eficácia operacional da empresa. Vejamos, um gestor pretende saber qual foi o gasto que teve ao longo do exercício econômico. Assim sendo, pode recorrer ao mapa de demonstrações de resultados. Pode lá observar os gastos ou as despesas operacionais. Falo das despesas que têm a ver com a produção, caso seja uma entidade industrial. Pode ver quais foram os gastos com o pessoal. Falo gastos de salários, gastos de encargos sociais, adjacentes ao gasto com o pessoal. Lá também está patente os gastos financeiros que a empresa teve no decorrer da sua atividade. Também é possível ver qual foi o rendimento que a empresa teve, a receita que a empresa teve, tanto a receita bruta assim como a receita líquida. A receita bruta, falamos da venda que a empresa fez, as vendas que a empresa fez, as prestações de serviços que a empresa fez, é possível observar na demonstração de resultados. Também permite saber qual foi o lucro, pretende apurar qual foi o prejuízo, qual foi o lucro que a empresa obteve durante o seu exercício econômico. Isso permitirá ao gestor perceber em que estágio a empresa está, em que estágio a empresa vai, ou em que estágio a empresa esteve, permitindo de tal maneira que possa se preparar melhor para o exercício econômico subsequente, saber onde é que está a gastar mais, o que deve fazer para reduzir os custos e onde está a render menos e possivelmente alterar aquele que é o seu produto que menos está a ser comercializado, produto que menos está a render à entidade. Dando sequência aos objetivos das demonstrações financeiras, temos uma demonstração financeira que também deixa patente de forma clara qual é o objetivo que essa demonstração financeira pode dar-nos, pode nos oferecer para melhor tomada de decisões. Temos o mapa de fluxo de caixa, que tem por objetivo detalhar a movimentação dos meios financeiros, isto é, as entradas e saídas de dinheiro na empresa, seja em espécie, assim como em bancos. Importa referenciar que no mapa do fluxo de caixa, todavia, porém o nome seja mapa do fluxo de caixa, mas neste mapa nós agregamos o somatório da conta caixa e da conta bancos. E, assim, esse mapa é capaz de oferecer uma visão da sua capacidade de gerar caixa
ou por outras, de gerar dinheiro e como ele é utilizado, seja para atividades operacionais, atividades de investimento, atividades de financiamento. Isto é, este mapa permite-nos ter uma visão clara de quanto foi gasto em termos monetários relativamente às atividades operacionais, isto é, pagamento de salários, pagamento aos fornecedores, por aí vai. Permite-nos também saber qual foi o gasto que a empresa teve nos seus investimentos, na aquisição de ativos, na aquisição de viaturas, na aquisição de mobiliário. É possível sim verificar qual foi o valor global gasto pela empresa através do mapa do fluxo de caixa. O mesmo mapa permite-nos também saber quais foram os gastos perante financiamentos que obtivemos ao longo do exercício econômico. Isto é, os encargos que tivemos, os encargos bancários que tivemos que assumir, o financiamento que tivemos, o empréstimo que tivemos que pagar, os financiamentos que tivemos que os encargos adjacentes ao financiamento que podemos se beneficiar ao longo do exercício econômico, é possível apurar de forma global quanto foi gasto para o pagamento desses encargos ou despesas. Cá estamos no ponto utilizadores das demonstrações financeiras. Bom, no ponto anterior falamos do objetivo das demonstrações financeiras. Agora queremos dar seguimento falando dos utilizadores das demonstrações financeiras. Bom, podemos perceber de forma breve, de forma clara, de forma precisa, qual é o objetivo da demonstração financeira, qual é o objetivo das demonstrações financeiras. Assim sendo, é importante saber para quem essa informação é útil, quem é o beneficiário da informação financeira da empresa, quem é o beneficiário dessas demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras são utilizadas por diferentes grupos, por diversos grupos, sejam eles internos ou externos da empresa, cada um com seus objetivos e necessidades específicas. Isto é, dentre vários utilizadores das demonstrações financeiras que temos, cada um tem o seu objetivo específico, cada um sabe aquilo que pretende ou aquilo que lhe é útil perante uma demonstração financeira. Importa que temos diversos utilizadores das demonstrações financeiras, mas os principais utilizadores das demonstrações financeiras são esses que iremos deixar ficar. Dentre eles, investidores, colaboradores, financiadores, fornecedores, clientes, o Estado e público em geral. Importa destacar que investidores pretendem ter acesso a nossas demonstrações financeiras por uma razão muito simples. Meu amigo, vejamos. Tu queres investir numa empresa. É necessário saber se que tudo aquele que faz um investimento pretende ter um retorno financeiro. Assim sendo, é necessário saber se qual é o grau de risco que estaremos a correr face a esse investimento. Assim sendo, os investidores pretendem ver se vale a pena investir nessa empresa ou não. Se a empresa tem apresentado ao longo da sua vida, será que tem apresentado bons resultados? Pois embora esteja passando por uma crise financeira, mas será que nos anos transatos vinha apresentando um bom desempenho? Será que tem registrado um ligeiro incremento, uma ligeira melhoria? É por aí que os investidores têm a necessidade de utilizar as demonstrações financeiras. Os colaboradores fazem parte do pessoal interno da empresa. Acredito que todo mundo tem conhecimento disso.
Assim sendo, os colaboradores, qual a importância que um colaborador tem em saber qual em ter em posse, ter em mãos a informação financeira da empresa? Um colaborador pretende saber ou pretende utilizar as demonstrações financeiras por uma razão muito simples. Todo aquele que trabalha pretende auferir no final do mês o seu ordenado. Assim sendo, é importante que o trabalhador saiba da posição financeira da empresa, saiba do percurso da empresa, saiba do desempenho da empresa, pois assim terá uma segurança sobre o seu trabalho. Saberá que sim, trabalhando terei um rendimento, trabalhando a empresa sim está apta a pagar aquele que é o meu ordenado, aquele que é o meu salário justo e íntegro no final do mês. E não só, os colaboradores também, com base nas demonstrações financeiras, podem também avaliar e podem auxiliar os gestores face a face ao desempenho da empresa. Vejamos, o colaborador pode ver pode ver qual é o produto que mais está sendo comercializado, quais são os gastos que a empresa está mais tendo. Assim sendo, pode auxiliar o gestor aconselhando a fazer uma ligeira melhoria, fazendo uma ligeira redução de custos, fazendo de modo a garantir um ligeiro incremento dos seus rendimentos, das suas vendas. Financiadores. Financiadores, a explicação para os financiadores não difere-se muito da explicação que deixamos ficar para os investidores. Financiadores, eles pretendem saber se financiando a empresa, será que a empresa terá capacidade de arcar com o financiamento outrora recebido, isto é, um banco pretende conceder-nos um crédito para alavancar a nossa empresa. O banco pretende saber se efetivamente a empresa terá a capacidade de ressarcir o valor ao banco outrora emprestado. Fornecedores. Os fornecedores fazem parte do pessoal externo da empresa e têm por objetivo saber se a empresa tem a capacidade de arcar ou tem a capacidade de solver os créditos que irá receber por parte, os créditos que irá conceder-nos, para bem dizer. E os clientes, qual é a necessidade que os clientes têm de utilizar as nossas demonstrações financeiras? Por uma razão muito simples. Um cliente vendo as nossas demonstrações financeiras, isso permite dar mais credibilidade a nós como empresa. Nós sendo uma empresa com bom desempenho, com boa posição financeira, isso dará mais credibilidade aos nossos clientes e terão mais prazer, terão mais vontade, terão mais disposição em trabalhar conosco. Vejamos, posso aqui citar como exemplo uma empresa de construção civil. Sabemos que a empresa de construção civil prestam serviços de construção, tal como o nome já diz. Então, um cliente, ao quando da elaboração do orçamento, a empresa diz, nós precisamos de o custo total para a construção desse empreendimento ou estabelecimento são de 20 milhões. Entretanto, para a gente dar início ou para arrancar com a obra, precisamos de um adiantamento na ordem de 25%, isto é, 5 milhões de meticais. Então, o cliente, para poder disponibilizar esse valor, é necessário que pegue as nossas demonstrações financeiras, pegue para ver se é que efetivamente essa empresa será que tem uma credibilidade financeira, será que tem um desempenho financeiro bom, isto é, para
No caso da empresa não conseguir realizar essa determinada construção ou infraestrutura, a empresa tenha capacidade de ressarcir o valor aos clientes. Também temos aqui o Estado. O Estado, qual é a importância que o Estado tem? Qual é a necessidade que o Estado tem de utilizar as demonstrações financeiras? É uma razão clara. O Estado é por conta do fisco. O Estado tem o objetivo de fazer a cobrança do fisco. O Estado tem os seus impostos que pretende, tem os seus impostos que tem os impostos que faz cobrança às entidades. Assim sendo, eles sim pretendem utilizar as nossas demonstrações para ver se os impostos que nós declaramos mensalmente, isto é, as declarações do IVA que vamos submetendo mensalmente, refletem aquilo que é a verdade. O imposto sobre o rendimento que apresentamos reflete a verdade, por aí vai. Essa é a importância que o Estado tem quanto à utilização das demonstrações financeiras. E por fim temos o público em geral. O público em geral, falamos de diversos. Tudo aquele que tenha interesse ou tenha vontade de colaborar com a empresa, tenha vontade de juntar-se à empresa num determinado projeto, para tal, é necessário que pegue as nossas demonstrações financeiras, saiba qual é a nossa posição financeira, saiba qual é o nosso percurso financeiro, qual é o nosso desempenho, financeiro, por aí vai. Características qualitativas das demonstrações financeiras. Sim, segundo o quadro conceptual, as demonstrações financeiras têm as suas características essas qualitativas, que podemos citar, que são a compreensibilidade, a relevância, a fiabilidade e a comparatibilidade. Essas são as características das demonstrações financeiras. Dizer que características é aquilo que caracteriza uma determinada coisa, uma determinada pessoa, uma determinada ação. Neste caso específico, é característica da demonstração financeira. Aquilo que existe de comum, aquilo que nunca deve faltar, ou aquilo que sempre deve ser respeitado quando da elaboração das demonstrações financeiras. Bom, a primeira característica é compreensibilidade. Essa característica defende que as demonstrações financeiras devem ser elaboradas de modo perceptível, de modo explícito, isto é, as demonstrações financeiras não podem estar elaboradas de forma implícita, não podem criar dúvidas caso um utilizador da demonstração financeira pegue, isto é, a quando da elaboração financeira, o contabilista ou técnico de conta deve garantir com que essa informação financeira seja de simples acesso, seja de simples interpretação, seja de simples percepção. Este é o primeiro, essa é a primeira característica qualitativa das demonstrações financeiras. Em seguida, temos a relevância. A relevância, tal como o nome bem diz, as demonstrações financeiras ou as informações apresentadas ou contidas nas demonstrações financeiras devem ser relevantes. Isto é, só devemos colocar informação que julguemos relevante, uma informação importante, porque de nada vale colocarmos uma informação que não representa nenhum peso, não tem nenhum impacto a demonstração financeira, não tem nenhuma relevância para aquele que é o utilizador da demonstração financeira. Essa característica, a relevância, diz que devemos garantir com que as demonstrações financeiras apresentem informação relevante para o utilizador da demonstração financeira.
Em seguida, temos o terceiro princípio. Desculpa, temos temos a terceira característica, para bem dizer, que é a fiabilidade. Fiabilidade provém de a ser complicado sair a palavra. Fiabilidade provém de fidelidade, isto é, a informação financeira da empresa deve ser fiável. A informação financeira deve ser fiel, isto é, espelhar realmente aquilo que é ou realmente aquilo que foi o desempenho da entidade econômica neste determinado exercício econômico. Isto é, o contabilista ou técnico de contas deve garantir que as demonstrações financeiras estejam isentas, o máximo possível isentas de informação não fiel, informação falsa. O contabilista ou técnico de contas deve garantir com que a informação contida nas demonstrações financeiras seja fiel, espelhe efetivamente aquilo que é a realidade econômica e financeira da entidade. Por fim, temos a quarta e última característica, que é a comparatibilidade. Esta característica defende que os utilizadores podem ou devem comparar as demonstrações financeiras com os exercícios transatos. Isso é, devemos garantir o máximo possível que as rúbricas patentes das demonstrações financeiras sejam as mesmas patentes nas demonstrações financeiras transatas. Isso irá permitir com que exista uma comparação uma comparação sobre os resultados ou sobre os valores na mesma rúbrica, isto é, fazer uma comparação entre a conta caixa no ano de 2023 e a conta caixa no ano de 2024. Isso permitirá com que o utilizador perceba de forma clara qual foi o progresso ou qual foi a alteração ou evolução dessa rúbrica caixa que eu usei como um exemplo aqui. Essas quatro são as características qualitativas das demonstrações financeiras. Importa salientar que essas características qualitativas são essenciais para garantir que as demonstrações financeiras sejam úteis, sejam precisas e sejam adequadas para a tomada de decisões por parte dos diversos utilizadores das mesmas, os investidores, os sócios, os gestores, conforme já havíamos citado, aqueles que são os utilizadores das demonstrações financeiras. Elas também asseguram que as informações financeiras sejam claras, sejam completas, confiáveis, atualizadas, contribuindo para a transparência e confiança no mercado financeiro. Quando falamos da fiabilidade, mais ou menos isso. Estamos aqui a mencionar a confiança que as demonstrações financeiras devem trazer face ao mercado, face a terceiros, por aí em diante. Elementos das demonstrações financeiras. Bom, já deixamos ficar quais são as demonstrações financeiras existentes, qual é o objetivo de cada uma das demonstrações financeiras, já deixamos ficar quem são os utilizadores das demonstrações financeiras, quais são as características qualitativas das mesmas demonstrações financeiras. Agora, importa saber quais são os elementos patentes nas demonstrações financeiras. Os elementos das demonstrações financeiras são os componentes que estruturam
e refletem a situação financeira da empresa, o desempenho e o fluxo de caixa de uma entidade. Cada um desses elementos tem a sua função específica, isto é, todo aquele componente que faz parte da demonstração financeira tem o seu objetivo ou função específica e que é essencial para a construção das demonstrações financeiras. Segundo o quadro conceptual, os elementos diretamente ligados à mensuração da posição financeira, isto é, que patentes do balanço, são o ativo, o passivo e o capital próprio. Ativo. Ativo é todo o valor que a empresa detém ou detém em sua posse, é, é todo o valor financeiro e não financeiro que a empresa detém em sua posse. Acabei tendo uma interrupção aqui, mas dando continuidade. Dizia que ativo é todo o valor que a empresa tem, é todo o conjunto dos bens, direitos, tudo aquilo que a empresa tem em sua posse para receber ou tem em sua posse. E o ativo pode ser dividido em dois grupos. Existem ativos correntes e ativos não correntes. Ativos correntes são os que permanecem na empresa ou estão na entidade a curto prazo, isto é, por um período não superior a um ano. E temos os ativos não correntes, estes que são o inverso dos ativos correntes, isto é, a sua maturidade na empresa é de um prazo igual ou superior a um ano. Também temos os ativos, podem ser classificados em ativos corpóreos e não corpóreos. Ativos corpóreos são aqueles que têm uma existência física, são aqueles que podemos palpar, podemos pegar. A título de exemplo, temos viatura, temos equipamento, máquinas, computador, secretária, por aí, tudo aquilo que tem uma existência física, tudo aquilo que é possível pegar, é possível palpar, é um ativo corpóreo. E ativo não corpóreo é o contrário do corpóreo, isto é ativo não corpóreo ou incorpóreo. É aquele tudo ativo que a empresa tem, porém não tem uma existência física, não é possível palpar. Podemos mencionar a título de exemplo as dívidas que temos a receber por parte dos clientes. É dívida, temos sim a receber, mas nós não temos a possibilidade de pegar na dívida assim como tal. E outro elemento diretamente ligado à mensuração da posição financeira que faz parte do balanço é o passivo. Passivo representam todas as obrigações que temos perante terceiros, isto é, todas as dívidas que temos a pagar fazem parte do passivo. E o passivo também pode ser dividido em dois grupos. Temos os passivos correntes e os passivos não correntes. O passivo corrente, os passivos correntes, quando falamos de passivos correntes, falamos dos passivos, falamos das obrigações que a empresa tem perante a terceiros com uma maturidade inferior a um ano, dívidas que contraímos perante terceiros que não sejam iguais ou que sejam iguais ou inferiores a um ano. Podemos citar a título de exemplo os pagamentos aos fornecedores, isto é, a quando de emissão de faturas, seja de 30, 45 ou 60 dias, estes fazem parte dos passivos não correntes, dos passivos correntes, para bem dizer. Também temos as dívidas, os empréstimos bancários a curto prazo, fazem parte dos passivos correntes. Também temos os passivos não correntes, isto é, são todas as obrigações que a empresa tem perante terceiros com uma validade igual ou superior a um ano. A título de exemplo, temos os empréstimos a longo prazo concedido pelos bancos. Isso podemos agregar nos passivos não correntes. E por fim,
como um dos elementos diretamente ligados à mensuração da posição financeira no balanço, temos o capital próprio. Capital próprio que é resultado da diferença entre o ativo e o passivo. Isto é, o capital próprio evidencia-nos do modo real, do modo concreto, qual é o valor líquido que a empresa tem. Em seguida, temos os elementos diretamente ligados à mensuração do desempenho na demonstração de resultados, que temos os rendimentos e gastos. Aqui podemos dizer de uma forma resumida ou sintetizada que temos os rendimentos operacionais, rendimentos financeiros, é possível verificá-los na demonstração de resultados, pois eles fazem parte dessa demonstração financeira. Também temos os gastos operacionais, gastos financeiros, fazem parte desta demonstração financeira, compõem essa demonstração financeira que é a demonstração de resultados. Reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. O reconhecimento das demonstrações financeiras reflete o processo de incorporação dos itens nas demonstrações financeiras de uma entidade. Isto é, se outrora falamos dos elementos que compõem a demonstração financeira, agora aqui vamos reconhecer aquilo que deve ser incorporado, aquilo que deve ser incorporado, deve ser agregado à demonstração financeira. Este reconhecimento pode ser de ativo, pode ser reconhecimento. Este rendimento pode ser de ativo, passivo, rendimentos e gastos que a empresa teve ao longo do exercício. Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. A mensuração dos elementos das demonstrações financeiras é o processo de determinar o valor pelo qual os elementos das demonstrações financeiras serão registrados e apresentados nas demonstrações financeiras. Isto é, um determinado bem, um determinado ativo, um determinado elemento patrimonial pode ter um determinado valor contabilístico. Todavia, não necessariamente deve ser registrado este valor. Deve ser feita uma mensuração. Mensuração, em outras palavras, seria uma espécie de um cálculo, apuramento do valor que deve ser efetivamente contabilizado ou registrado na demonstração financeira. A mensuração é uma das etapas cruciais da contabilidade, pois define como o ativo, passivo, receitas, despesas e outros elementos serão refletidos nas demonstrações financeiras. Ele busca garantir que as informações contabilísticas apresentem uma visão fidedigna e precisa da posição financeira e desempenho da empresa. Vejamos, a título de exemplo, podemos a empresa, no ano de 2020, adquiriu uma viatura no valor de 500 mil meticais, cuja vida útil são de 5 anos, amortizado a cota constante. Então, estamos no ano de 2024. Se fizermos contas simples, acredito que todo mundo que está a assistir a essa aula já pôde falar, já pôde ver como é que é feita a amortização de um determinado ativo. Assim sendo, é possível saber que essa viatura, que no ano de 2020 valia 500 mil meticais, hoje, ano de 2024, já não esteja a valer o mesmo valor que valia no ano de 2020. Ela sofreu abate, sofreu desgaste financeiro, assim sendo, em 2024 ela já não tem um valor
contabilístico de 500 mil meticais. Fazendo contas simples, uma matemática simples, é possível perceber que no ano de 2024 a viatura esteja a valer, tem um valor contabilístico de 200 mil meticais. Assim sendo, a mensuração defende que a contabilização, o registro deste valor, desse determinado ativo tangível, concretamente a viatura, deve ser feita de modo a garantir com que a informação seja fidedigna, apresente uma informação real da posição financeira e do desempenho da empresa. Assim sendo, o mais prudente, o mais sensato, o mais correto a ser feito é registrar o valor real, o valor contabilístico desse determinado ativo. As principais bases de mensuração incluem custo histórico, custo corrente, valor realizável, valor presente. Então, temos aqui, de forma resumida, as bases de mensuração. Custo histórico é o valor pago ou recebido no momento da transação. Em seguida, temos o custo corrente, que é o custo para subtrair ou recriar um ativo ou liquidar um passivo no momento da mensuração, o valor corrente naquele determinado momento. Temos o valor realizável, maior entre o valor justo, isto é, menos custo de vendas, e o valor em uso, fluxo de caixa descontado. E por fim temos o valor presente, que é o preço estimado de venda do ativo, menos o custo para finalizar a venda. E por fim temos como subtítulo conceito de capital e de manutenção do capital. Existem dois possíveis conceitos para a elaboração das demonstrações financeiras. Temos o capital físico e o capital financeiro. No que consiste a manutenção do capital físico? A manutenção do capital físico parte da ideia que a empresa precisa preservar a sua capacidade produtiva, ou seja, garantir que os recursos necessários para a produção, falamos da maquinaria, instalação, ativos tangíveis, não deteriorem-se, isto é, não entrem em obsolescência, melhor dizendo. Neste caso, o objetivo é de preservar o valor real dos ativos físicos que são utilizados no ato da produção. E em seguida temos a manutenção do capital financeiro. Este conceito baseia-se na ideia de que a empresa deve manter o valor nominal do seu capital financeiro. Ou seja, o capital da empresa deve ser preservado em termos monetários. Essa abordagem de manutenção de capital foca em garantir que a empresa garantir que o capital da empresa seja preservado em termos do poder de compra, sem sofrer erosão ou inflação ou perdas operacionais. Bom, assim foi a nossa apresentação. Assim foi a nossa apresentação do quadro conceptual, onde podemos falar com o principal enfoque das demonstrações financeiras. Espero que com essa apresentação tenha conseguido sanar aquela que é a dúvida de cada um quanto ao quadro conceptual, a dúvida de quais são os elementos que fazem parte das demonstrações financeiras, quais são os objetivos da elaboração das demonstrações financeiras, quem são os utilizadores e para que esses utilizadores pretendem ter a informação patente nas demonstrações financeiras. E espero que tenham percebido de forma clara o que é um quadro conceptual. Dissemos que um quadro conceptual é um conjunto, uma estrutura, uma regra, ou um princípio, apresenta uma estrutura
de como o contabilista, como o técnico de contas deve preparar, deve elaborar e deve interpretar as demonstrações financeiras. Chamo-me Luiz Mufumo, conforme havia referenciado no início da apresentação. Despeço-me com promessa de cá voltar, que assim, com promessa de cá voltar assim que seja justificado. Aquele abraço e até breve.